falha frena acidente. Muito bom. Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre prisão após condenação em segunda instância. Desde a Constituição de 1988, o entendimento sobre a prisão em segunda instância já mudou 2 vezes. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal determinou que o réu só podia ser preso após o trânsito em julgado, depois do recurso a todas as instâncias. Antes de terminados todos os recursos, o acusado poderia, no máximo, ser condenado à prisão preventiva. Já em 2016, o Supremo decidiu que um réu condenado em segunda instância já pode começar a cumprir sua pena. Pode parar na cadeia mesmo enquanto recorre aos tribunais superiores. Naquele momento, a regra foi aplicada ao caso de um réu específico. No mesmo ano, o STF reafirmou a decisão, que também passou a ter validade para todos os casos no Brasil. Em 2019, a constitucionalidade da condenação em segunda instância voltou ao Supremo Tribunal Federal para novo julgamento. A questão é um dos pilares da Operação Lava Jato. Hoje, a operação tem cerca de 100 condenados em segunda instância. Desde o mês passado, o Supremo analisa 3 ações chamadas de declaratórios de constitucionalidade, ou seja, ações que colocam à prova a própria lei e são capazes de discutir o alcance da norma constitucional de presunção de inocência. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a advogada Jaqueline Valles, que é mestre em Direito Penal, especializada em Processo Penal e Criminologia. Só para a gente esclarecer, a gente está gravando esse programa antes do julgamento, né, final do STF, então a gente está discutindo um assunto e a gente não sabe o resultado, né? Vai depois, né, mas a gente não sabe o resultado. Então a gente vai considerar aí as 2 hipóteses, doutora, né? Vamos. Queria que a senhora falasse um pouco, né, dos entraves e dos benefícios, enfim. A análise da senhora em relação à prisão em segunda instância. Tá. Luciano, é uma boa oportunidade de esclarecer com relação a essa dúvida que às vezes acontece no dia a dia, tá? As pessoas falam o seguinte: mas como é que pode? A pessoa já foi condenada e por que não cumpre prisão? Nós temos alguns estágios de instâncias que nós chamamos, tá, de julgamento. Nós temos desde o primeiro estágio, que é o juiz criminal. Que é a tá? primeira instância, né, Que é a doutora? primeira instância, tá? Depois nós vamos para um julgamento colegiado. O que é colegiado? São 3 desembargadores que cuidam daquele mesmo fato, tá? E durante a primeira e segunda instância, nós temos muitas divergências às vezes. A gente vê isso, principalmente agora no caso da Lava Jato, né? Foi condenada a 9 anos e 6 meses na primeira instância. Aí a segunda instância revisa, aumenta para 11 ou diminui às vezes, né? Sim, porque o que pode ser alegado desde a primeira instância, às vezes pode passar despercebido pelo magistrado, tá? Apesar que o acusado, ele tem todo o direito de usar todas as matérias de defesa dele na primeira instância, tá? Mas às vezes não se percebe alguns detalhes. E aí condena-se com algum vício processual, condena-se com algum tipo de falta de ater sobre uma prova, sobre uma discussão, sobre um fato. E aí nós temos a fase recursal, tá? A pessoa, ela tem todo o direito, todas as pessoas, tá? Vamos falar desde o nível mais elevado, do nível menos elevado. Uma coisa que eu quero corrigir é que as pessoas falam assim: mas só quem tem advogado bacana, advogado caro. Nós temos defensores públicos muito bons, tá? Que servem para auxiliar os mais necessitados, que são muito combatentes. Então, a partir do momento que eu tenho uma lei, tá? Que é uma lei constitucional, que é uma Magna Carta, que é uma lei suprema, que fala o seguinte: olha, todo aquele, vamos falar em palavras mais claras, tá? Todo aquele que quiser discutir a sua decisão, tá? Ele tem esse direito. Porque nós temos várias instâncias. Ou seja, o que a senhora está dizendo é o direito à ampla defesa. Exatamente, em todas as instâncias. A né? ampla defesa. Segunda instância, ainda não se encerrou todos os recursos, ainda tem a terceira instância que é possível, né? Sim, nós temos o STJ, que se discute alguma falha na lei federal, nós temos o STF, que se discute, se guarda os princípios constitucionais, tá? Que eu posso sim ter um erro na primeira instância, esse erro continuar na segunda instância, tá? E ser corrigido em terceira, ser corrigido no STF. Então,
mas então eu vou deixar a pessoa livre até lá? Não, não, tá? Existem casos e casos, né, doutor? Casos e casos. A partir do momento em que a pessoa, ela comete atos que possam atrapalhar esse procedimento que ela está fazendo, tipo, querendo fugir, ameaçando testemunhas, fraudando com as provas, tumultuando o processo, ela pode ser presa desde o começo. E vai ter que aguardar presa. Porque ela agiu assim, ela não deixou com que a lei perdesse o benefício para ela continuar discutindo o seu caso em liberdade. E atrapalhou a investigação. Atrapalhou a investigação, vai presa. Então, uma coisa que eu quero deixar muito clara, Luciano, é que não, mesmo que o julgamento tenha como prioridade, tá, a lei constitucional, o artigo 283 do Código de Processo Penal também fala, ó, nós temos que ter até o transjulgado a possibilidade de recorrer em liberdade, tá? A possibilidade, não é a certeza. Por isso que há um engano. Eu posso recorrer em liberdade? Lógico que você pode, desde que você não tumultue o processo. O que acontece muito agora, e que serve de exemplo para toda a população, para nós, a população em geral, são os casos da Lava Jato. A gente falou aí no começo, né, tem mais de 100 condenados da Lava Jato em segunda instância que estão presos hoje e que, se caso o STF decida aí, pelo amplo direito de defesa até a última instância, as pessoas poderão sair da prisão, né? E aí, como que fica nesse caso? Poderão. O que nós temos que ter a distinção é que eu não posso antecipar pena. Eu não posso antecipar julgamentos, antecipar a culpa. Se eu tenho possibilidade de discutir ainda a minha culpa, eu não posso fazer com que a prisão seja um ato antecipatório de satisfação social, porque isso é muito perigoso. Isso, mas ele cometeu isso, ele roubou, ele pegou e fez atos contra a administração pública, ele é corrupto, tá, mas isso causa o quê? Uma certa insegurança se eu começar a tratar a situação como o agente e não do fato. O direito... Pode falar, doutora, pode falar. O direito penal, desculpa, a gente fala, né? O direito penal, ele cuida do fato, ele não cuida do agente, tá? Então, nós não podemos pegar e colocar a prisão, que é um ato extremamente violento contra as pessoas. Privação de liberdade, né, doutor? É lógico, sabe? Mas as pessoas fizeram coisas ruins. Elas merecem. Mas antes de qualquer coisa, nós merecemos o quê? Que a lei seja respeitada. E direito à ampla defesa. Direito à ampla defesa. E isso, se eu não respeitar a lei para alguns, eu não vou respeitar para ninguém. E aí fica muito no dia a dia de qual juiz vai decidir. Isso causa uma insegurança tremenda. A gente estava falando no início do programa, teve uma decisão de 2009 e outra decisão contrária em 2016. Por que esse assunto é tão polêmico? Por que o STF uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra coisa? O que está essa discussão? O que está no cerne dessa discussão aí, que tem decisões contraditórias? Então, Luciano, em 2009 nós tivemos uma nova... Em 2016, né? Nós tivemos uma nova interpretação. Teve de 2009 a de 2016, né? Isso. Vamos falar mais recente, 2016, tá? Havia-se um movimento popular muito acirrado para prenda-se. Foi logo após as manifestações aí de 2013, né? Tava aquele... Infelizmente, tá? O STF teve um olhar um pouco mais popular. Rolou, então, uma pressão popular. Sim. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque nós não podemos ter um guardião da Constituição, entendeu? Que fique sendo direcionado pela situação popular. Isso não pode. Isso causa insegurança para todo mundo. Hoje é ele que está sendo julgado, amanhã pode ser você. E você não pode depender de uma opinião popular e não seguir uma regra legal. Isso causa uma borbulha, isso causa uma insatisfação total na parte jurídica, tá? E se nós temos leis, elas têm que ser respeitadas, porque é o mínimo da civilização que nós pleiteamos isso. A prisão em segunda instância, né, a liberação da prisão em segunda instância, pode atrapalhar as operações da Lava Jato ou não? Ou enfim, esse amplo direito de defesa deve ser assegurado a todos, inclusive... Sim, lógico. Eu não posso escolher as pessoas para fazer com que essa seja respeitada a lei, essa não pode.
entendeu? Eu não posso fazer uma seleção pessoal. Olha, para esse eu vou aplicar a lei, para esse eu não vou aplicar. A Operação Lava Jato, ela foi muito boa, mas teve alguns erros. E se teve alguns erros, ela tem que ser corrigida como qualquer outra operação. Eu não posso privilegiar porque caiu no bom gosto das pessoas. Se há erros processuais, esses erros, em razão ao respeito às pessoas, elas devem ser corrigidas. A senhora acredita que houve excessos aí, em muitos casos? Vamos dar o exemplo do presidente Lula, né? Do ex-presidente Lula. Houve excessos? Sim. Que tipos de excessos que aconteceram? Um exemplo clássico foi a convocação, foi a condução coercitiva dele, sem ele nunca ter sido convocado. Para quê? Para que eu vou usar de uma violência, entendeu? Porque eu tenho... De novo, nós estamos cuidando da pessoa e não do fato, tá? Para que eu vou pegar... Ah, mas era o presidente Lula. Era o presidente Lula. Tudo bem, era uma pessoa que deveria respeitar a lei e a ela também ter uma lei clara, tá? Foi uma ação midiática naquele momento? Foi. Convocou-se toda a mídia, tá? Como você mesmo falou. Não se convocou e fez uma condução coercitiva. Vai lá e pega ele e traz uma viatura para cá. Sendo que ele não tinha se negado a Nunca ir, se negou, né? nunca se negou. Condução coercitiva acontece quando a pessoa se nega a ir. Sim, é um instrumento cautelar, que a gente chama de para ter um cuidado, é um instrumento utilizado quando a pessoa se nega a ir, quando a pessoa obstrui, fala, não vou, marca e não vai, quando ela começa realmente a fazer algum tipo de prejuízo ao processo. Agora, por que fazer isso? Se fosse uma outra pessoa, faria? Não. Esse excesso, então, pelo que a senhora está dizendo... Esse é um exemplo, né? Tá. Que foi o trunfo ali da operação. O presidente Lula foi o trunfo ali da Operação Lava Jato. Ele foi usado como exemplo e como propaganda da operação. Sim. É isso Sim. que a senhora está falando? Hoje pediram a prisão, ontem pediram a prisão temporária da Dilma. Como pedir a prisão temporária da Dilma? A Polícia Federal pediu a prisão temporária da Dilma de um ato que tinha ocorrido em 2010, se não me engano, tá? O ministro Fachin negou, falou, não tem, por quê? Por que você está pedindo prisão temporária para investigar um ato que foi em 2000, há mais de 5 anos, sei lá, desculpa, não tenho a data certinha, tá? Ou seja, são atos que usam o nome das pessoas para fazer um alardeamento. A menos, isso é muito, porque imagina, Luciano, se tratam um ex-presidente, não estou falando que ele não tenha cometido crime, cometeu, tem que ser punido e tem que ser condenado. Mas que se dê amplo direito de defesa. Sim, tá? Mas se cometeu crime, beleza, tem que condenar mesmo, tá? Mas se fazem essas aberrações jurídicas contra um ex-presidente da República, contra uma ex-presidente da República, imagina o pobre coitado. Se eles têm um holofote em termos de defesa tão bem equipados, e mesmo assim entraram com abusos processuais, jurídicos, imagina o que fazem com o pobre coitado. Imagina aquele que não tem não tem o que fazer. Fica muito difícil, né? Fica muito difícil. Então a senhora está dizendo que primeiro houve aí uma pressão popular em cima do STF, o STF cedeu essa pressão popular. Sim. E agora isso está sendo revisto. Agora está rolando essa revisão à margem aí da história e tal. Né? Depois desse processo todo que aconteceu, eles estão revendo a decisão que eles mesmos tomaram e talvez aí deem essa possibilidade aí de ampla defesa até a última instância. Sim, né? talvez eles voltem novamente a enxergar a Constituição como ela deve ser seguida. Agora, falando da lei de abuso de autoridade. Tá. Né? Como é que a senhora... Fala um pouco para a gente, como é que a senhora vê essa questão da lei de abuso de autoridade e quais os caminhos aí que a gente vai tomar aí? Né? Então, Luciano, a lei de abuso de autoridade é uma lei, tá? Que houve um alarde também. Ninguém mais vai poder julgar, porque se julgar, se condenar, o juiz pode ser preso. Houve uma falsa situação aí da lei de abuso de autoridade, tá? O crime de abuso de autoridade sempre existiu. Nós tínhamos uma lei que foi revogada, tá? Para cuidar desses abusos. Eu acredito que houve esse movimento político, tá? No Poder Legislativo, em resposta dos abusos, realmente dos desrespeitos, tá?
Mas eu preciso agora pegar e ficar colocando o dedo na autoridade, na mão, no nariz, assim, da autoridade. Olha, se você fizer isso, eu vou te prender. Não, não há necessidade. A lei de abuso de autoridade, todas as penas não ultrapassam 4 anos. Já começa por aí. O que significa isso? Se não ultrapassa 4 anos, eu não posso prender nem preventivamente. Nem preventivamente, tá? Todos os crimes são não são de médio potencial ofensivo, mas é uma resposta para que as autoridades fiquem um pouco mais atentas no que elas estão fazendo. Porque a população viu. A população viu, os deputados enxergaram, tá? Isso não é uma situação de fazer com que eles fiquem omissos, as autoridades ficam omissas. Mas é uma situação de você tem que respeitar a lei. Porque se você não respeitar a lei, você vai abusar. É dizer para eles, olha, vocês não são deuses, vocês são humanos, então vocês têm que respeitar o código, vocês têm que respeitar a norma para julgar ou para agir de uma maneira geral. É isso, doutor? Sim, exatamente. Houve uma grande repercussão, principalmente na parte da Procuradoria da Justiça, tá? Que são os Procuradoria do Ministério Público, de não pode, isso vai ser contra a Lava Jato. Mas a ação, o crime de abuso de autoridade, quem vai ingressar com esse crime é o próprio Ministério Público. Então, eu falo assim, mas por que, desculpa, sinceramente, por que você está tão assustado? Se é a sua própria classe que vai denunciar, que vai oferecer aquela acusação para o próprio juiz, e se não tiver abuso, você não vai oferecer. Fique tranquilo. Doutora, a gente viu aí essa divulgação aí do site Intercept Brasil. Sim. Né? Que abusos de autoridade, né? Se aqueles áudios forem verdadeiros, né? Se a comprovação deles foi idônea e tal, que abusos podem ter sido cometidos ali no âmbito da Operação Lava Jato? Abusos de eu escolher algumas pessoas para serem bode expiatório. E outras não. E outras não. Tipo o caso do presidente Fernando Henrique, deixa ele que ele pode ajudar a gente mais lá para frente. Sei, entendeu? Vamos ver o que a gente tem. Olha, vamos ver o que a gente tem contra o Michel Temer. Vamos ver o que a gente tem contra o Bendini. Vamos ver olha, vamos ver. Pegar os nomes para poder não ir atrás do crime, e sim atrás das pessoas. Houve uma caça às bruxas, entendeu? Isso é muito ruim. Isso é muito... Sai de todo o objetivo da Lava Jato, que era realmente, olha, eu vou passar um pano fino na corrupção, eu vou passar um pano fino. Não passar um pano fino nas pessoas. Vá atrás do ato. Não fique escolhendo nomes, entendeu? Esse foi um dos abusos. O que mais que a senhora identifica aí no âmbito da negociações. Eu nunca posso ter um juiz, tá? Na época do Dr. Sérgio Moro, negociando as tratativas processuais com o Ministério Público. Eu não posso fazer isso. Isso não existe. Isso é extremamente perigoso. Como é que eu posso deixar a figura imparcial do juiz e colocá-la de um lado de uma das partes, seja do Ministério Público, seja da Defesa? A sociedade fica fica a perigo sobre isso. A serviço ali do Ministério Público, né? Não pode, isso não pode, entendeu? Isso cai contra todo o respeito a qualquer pessoa. Eu não digo nem aquele réu, a qualquer pessoa. Eu tenho que ter o direito, todo mundo tem que ter o direito de chegar, pleitear a justiça, olhar para aquele magistrado e falar assim, olha, eu vou ser julgado com segurança. Eu não vou ser julgada. O magistrado, o meu cliente, ele fala assim, doutora, eu confio na justiça. Ele está certo, ele tem que acreditar na justiça. Ele tem que acreditar na justiça. Ele fala assim, doutora, eu não fiz nada, eu confio na justiça. Agora, imagina se você você tem um nome um tanto quanto vantajoso hoje para poder ter uma sentença contra ela, e fala assim, bom, é por causa do meu nome, não por causa dos meus atos que eu vou ser julgado. Isso causa uma insegurança terrível. Dentro da lei de abuso de autoridade, né, caso a gente está trabalhando numa situação hipotética, né, a gente está falando aí que essa questão de, aproveitando, né, a divulgação desses áudios aí do Intercept para avaliar a lei de abuso de autoridade. Qual que seria a punição, né, se fosse comprovada? Afastamento das autoridades, tá? Uhum. E
fazer com que aquele processo que sofreu aquela nulidade, aquele vício, seja revisto. Seja anulado. Isso, anulado no ato no qual houve o abuso. Uma coisa que a gente tem que deixar bem clara, tá? Por exemplo, o que aconteceu com o Bendini. O STF falou, olha, essa prova é ilegal. Você não pode pegar, tá? Aceitar que um delator esteja o mesmo parâmetro que o próprio réu. Delator é réu? É. Tá? Vamos só simplificar o caso do Bendini. Mas ele tem um interesse ali. Ele tem um interesse. Ele quer diminuir a pena dele. Sim, ele tem um interesse. E em nome disso ele pode dizer a verdade ou ele pode mentir. A ideia é que ele diga a verdade, porque a delação se diz em cima da verdade, tá? Mas você falou muito bem, ele tem um interesse. Ele está junto com a acusação para, entre aspas, dar atos prejudiciais ao réu, tudo bem? Agora, o que foi pleiteado no momento lá? O advogado chegou e falou assim, olha, o Ministério Público apresentou as alegações finais, o delator também apresentou. O Ministério Público apresentou as alegações finais e o doutor Sérgio Moro falou o seguinte, agora apresente os réus as alegações finais em prazo comum. Quer dizer isso, no mesmo tempo. E aí tem aquela discussão de que o réu deve ser o último a apresentar as alegações finais. Lógico. E não foi isso que aconteceu, e isso pode dar margem para anulação do processo, por exemplo, contra vários réus da Lava Jato, incluindo o presidente Lula. Isso. Falou assim, olha, como é que eu vou apresentar no mesmo tempo que o delator faz parte da acusação hoje em dia? Ah, não. Então, nesse caso, o que acontece? Anulou-se esse ato. E desse ato para frente. Ele pode ser preso novamente? Lógico que pode. Pode ser condenado novamente? Lógico que pode. Entendeu? Não quer dizer que ninguém está passando a mão na cabeça de ninguém. Nós estamos somente respeitando o procedimento legal. Agora, falando de processo político no Brasil e falando de atuação, né? Vou citar o caso da Lava Jato, que acho que todo mundo conhece e tal. A gente tem aí um juiz atuando que acaba influindo aí no processo eleitoral, né? Retira um candidato do pleito e logo após as eleições esse ministro, esse juiz vai ser ministro de um dos candidatos. Eu lembro que na época aconteceram muitas consultas ao judiciário no exterior, Europa, Estados Unidos e tal. Qual que é a avaliação que a senhora faz dessa questão? Juiz é juiz, político é político. Por mais que as pessoas não fiquem presas, tá, às suas funções, elas não são escravas, mas você não pode dar margem usando a sua função e querendo outro tipo de atitude. Você não pode usar o judiciário, que é tão primoroso, tão respeitado pelas pessoas, tá? Então, sendo assim, chega a ser a última esperança de muita gente. Quando eu falo com meus clientes, eu acredito na justiça, tá? Você não pode usar esse poder judiciário que foi tão difícil de fazer com que ele fosse livre, eficaz, tá? Que fosse um poder mesmo, né, doutora? Um poder doutora? mesmo. Você não pode fazer com que esse poder seja usado para fins pessoais, almejando uma atitude política. Ah, mas juiz não pode ser político? Pode, claro que pode. Se afasta. Não pegue para casos polêmicos. Não crie situações polêmicas. Não seja considerado juiz, aquele juiz que gosta de aparecer. Nesse caso, houve uma quebra aí da questão ética? Sim. Qual que é a análise da senhora? Eu acredito que sim. Eu não sei profundamente o regimento interno de ética dos juízes, tá, da magistratura, mas eu acredito que sim. Tá? Nós não tivemos aí nós partimos de um juiz extremamente rigoroso, para um político. Virou político. Entendeu? Aproveitando essa questão, vamos falar do pacote anticrime aí, do ministro Moro, né? Qual que é a avaliação que a senhora faz? O pacote anticrime é um pacote que iniciou extremamente perigoso, extremamente violento contra as pessoas, tá? Passando por cima de princípios básicos de legalidade, de taxatividade, tá? E agora houve sim uma adequação pelos deputados e está começando a criar uma situação um pouco menos prejudicial, mas assim,
Nós tivemos uma das situações mais terríveis que foi apresentada pelo projeto anticrime, que já caiu, foi aquele acordo, que chama plea bargain, tá? Que faz, olha, eu não vou entrar com processo contra você. Ah, nos Estados Unidos acontece isso. Estados Unidos é Estados Unidos, Brasil é Brasil. Eu vou comparar tudo? A senhora fala aquela possibilidade de acordo antes aquele negócio seguinte, Luciano. Eu pego o cidadão, chega na delegacia, falo, ó, meu amigo, vamos fazer o seguinte, eu vou te denunciar por corrupção, eu vou te denunciar por roubo, tá? Mas, se você aceitar, eu vou te denunciar por roubo qualificado, tá? Se você aceitar, falar que foi você mesmo, eu só denuncio você por roubo simples. O que você acha? Olha, você pode pegar uma pena de 10 anos, mas eu estou sendo legal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer acordo, vamos fazer pena de 5 anos? Isso é uma distorção Isso é uma própria noção de isso é um crime. total desrespeito. Por quê? Por que não dá a chance da investigação? Por que não dá a chance do processo? Por que eu não vou atrás da figura do acontecimento? Por quê? Por que você está querendo fazer um acordo comigo? Se você já sabe que eu sou culpado, me condene até o final. O que vai acontecer com uma pessoa menos favorecida? Ela não vai ter noção, ela vai estar lá sem um advogado, ela vai estar lá sem nenhum amparo, ela não conhece absolutamente nada sobre a lei, ela vai achar que estão agradando ela. Estão fazendo, pô, mas não fui eu. Ah, mas tudo bem, você sai, sei lá, em 2 anos, entendeu? Isso seria um desrespeito total. Isso é uma violência, tá? Se outros países existem, outros países têm outras estruturas de amparo judicial. Nós não temos para isso. Tá? O pacote anticrime, a única coisa boa do pacote anticrime é o juiz garantista. O juiz tem uma... O que é o juiz garantista, doutor? Então, isso eu gostei, achei uma beleza, tá? Nós temos em vários países, Luciano, juízes diferenciados para cada etapa do processo, tá? Para que o juiz, que é um ser humano comum, é um ser humano, não fique viciado, influenciado. O que acontece nos outros países que vai ser colocado pelo pacote de crime? O juiz que participa do inquérito policial não é o mesmo juiz que recebe a denúncia e não é o mesmo juiz que faz a sentença. Que aí você cria especialistas em cada fase ali do processo. Exatamente. Isso otimiza e melhora a apuração. Isso deixa claro, isso deixa mais transparente. O juiz não fica viciado desde o momento da investigação até a sentença. Porque o juiz, no momento da investigação, ele participa de várias atitudes, como, por exemplo, interceptação telefônica. Tá? Não é que ele participa, que ele ouve, não é isso. Mas é ele que pode dar a operação da interceptação. Tá? Então, para ele conceder a interceptação, o que o policial faz? O policial fala o seguinte: doutor magistrado, olha, eu tenho essa prova contra ele. E para isso eu tenho que interceptá-lo, tá? Para poder provar isso. Concorda que o juiz, ele já fica mais ou menos sabendo, ele já fica mais ou menos tendo uma visão sobre aquela pessoa que está sendo investigada? Já fica um pouco mais contaminado? Quando ele recebe a denúncia contra essa pessoa, ele já está com o pensamento pronto. Ele já tem uma ideia sobre esse investigado. Ele depois, muito provavelmente, só vai fazer o quê? O proforme. E a sentença, ele participou de toda a investigação junto com os policiais. Isso não deixou ele fora para que se julgue parcial, entendeu? Para que se julgue imparcial. Agora, o juiz garantista, nós vamos ter 3. Isso é bom. Tá certo, doutora. Eu gostaria de agradecer a presença da advogada Jaqueline Valles. O programa de discussão especial de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse programa e todo o conteúdo no nosso canal da Rede Alesp no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá.
próxima.